Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre como iniciar, por onde eu começo esse processo, essa jornada do autoconhecimento. Então, por onde começar? É uma pergunta e um questionamento que a maioria das pessoas se fazem e também às vezes me fazem, e eu vou dar um passo a passo aí, algumas dicas iniciais para que a gente comece então a se apropriar desse processo, dessa jornada e se autoconhecer também. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, não esquece de deixar o seu likezinho aqui para ter mais vídeos como esse toda semana. Então, para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, é importante a gente entender que o processo do autoconhecimento, ele vai nos ajudar a diferenciar a camada da passageira, daquilo que a gente está, né? Então, o que seria o que a gente está? O nosso papel social, nossa religião, nosso nome, nossa nacionalidade, nossa família, nosso corpo, nosso estado civil, todas essas camadas são camadas passageiras que a gente vivencia enquanto a gente está aqui. E o processo do se conhecer profundamente vai fazer com que a gente lide com essas questões, que são os nossos papéis, que também é importante para a gente descobrir e se aproximar de quem a gente é, e também vai fazer com que a gente olhe para a camada que é eterna e absoluta, né? Que seria então a nossa essência, o nosso lado espiritual, que a gente se aproxima então aí do divino que existe em cada um de nós e a gente acesse essa essência que ela é absoluta e independente de todos esses papéis que a gente vai exercendo ao longo da nossa jornada, ao longo da nossa vida. Bom, dito isso, como que eu posso iniciar esse processo então de me aproximar de quem eu sou, de me reconhecer, de entender quem afinal sou eu, né, de fato? O primeiro passo que eu diria é a gente se tornar um observador da gente mesmo, né? Então, a gente só conhece aquilo que a gente passa a observar, né? Aquilo que a gente se aproxima. Então, para você se tornar um observador da sua realidade, né? Então, observar os seus padrões, os seus pensamentos, os seus sentimentos, a sua rotina, os seus hábitos, a forma como você come, o seu trabalho, observar tudo isso, saindo um pouco mais desse piloto automático que muitas vezes a gente está imerso, né? Então a gente fica fazendo tudo de forma habitual, sem se perguntar, sem se questionar se aquilo é de fato o que reverbera em nós, ou se a gente só faz porque está no modo de sobrevivência, né? Sempre eu fiz assim e eu continuo fazendo, eu nem sequer paro para pensar se aquilo faz sentido, se é dessa forma, se eu poderia estar fazendo de outro jeito, se eu queria de fato aquilo. E eu saio então repetindo muitas vezes padrões que podem ser familiares, do social, daquilo que o externo vai nos colocando muitas vezes. E eu não me observo, eu não presto atenção em mim, nos meus sentimentos, o que eu estou sentindo ao fazer o que eu estou fazendo, né? Como é que está sendo essa minha rotina, ela está me drenando ou ela está elevando a minha energia, como é que eu estou me sentindo na maior parte do tempo, e eu vou me distanciando cada vez mais daquilo que eu gostaria ou daquilo que faz sentido para mim, para ir apenas cumprindo protocolos e de forma muito ritualística, de forma muito automatizada, como se fosse um estado meio que zumbi, um estado da sobrevivência. Para eu me conhecer, eu preciso me tornar observador atento de mim mesmo. Então, sair dessa camada da sobrevivência e passar a me tornar mais consciente, mais observador de mim mesmo. Então, esse seria o primeiro passo para que a gente consiga acessar, de fato, a nossa essência, aquilo que faz sentido, quem a gente verdadeiramente é, o que a gente realmente gosta, é passar a se tornar, então, esse observador, né? Essa pessoa que está o tempo inteiro fazendo as coisas com presença, né? Com consciência, atento àquilo que está fazendo, sentindo aquilo que está fazendo, sentindo aquilo que está sentindo ao fazer o que está fazendo, né? Isso vai cada vez mais te trazer essas respostas, de que esse é o caminho,
Não, acho que aqui tá totalmente desconectado, porque eu tô me sentindo drenado no fim do dia, eu não sinto que isso faz sentido mais para mim, não tá contemplando de fato quem eu sou na minha essência, né? E o segundo passo para que a gente consiga, né, ter um maior conhecimento a respeito de nós mesmos seria fazer então um rastreamento de hábitos, né? O que seria esse rastreamento de hábitos? Eu posso fazer isso de diversas maneiras. Então, escrevendo aquilo que eu estou sentindo, né, analisando todo o meu dia para perceber como é que eu me sinto no final desse dia, o que eu fiz, que hábitos que eu tive que me fizeram sentir melhor, que hábitos que eu tive que drenaram minha energia. E você pode fazer isso através do círculo da vida, da mandala lunar, porque aí você vai se conectar, principalmente nós mulheres, com o ciclo menstrual. Então, perceber que você é um ser cíclico, né? Então, com a TPM, tudo isso vai dizendo muito sobre como você lidou com as angústias, com os acontecimentos ao longo do mês, o que aquilo fez com você no final do mês, aquela TPM, se você está muito raivosa, se você está muito nervosa, se está muito chorona, vai ditando para você, né, como que você vem lidando com as questões, será que você está dando atenção devida às coisas que precisavam de atenção, você vem negligenciando e aí no final vem aquela bomba relógio que explode, tá dizendo para você, olha aqui, tem alguma coisa pegando que você não tá olhando, porque a TPM, né, ficar extremamente sensível, extremamente nervosa, ela tá sinalizando que algo ali tá meio desajustado e por isso aquilo vem à tona, né, para que você olhe para aquilo, né, será que é alimentação que eu tô negligenciando, será que é alguma parte ali que eu tô me estressando demais, que eu poderia alterar na minha rotina para minimizar tudo isso. Então tudo isso vai indicando pra gente, né, qual é o caminho, ou por onde a gente precisa ir, o que a gente precisa alterar, o que não tá legal. Então pode ser isso, pode ser então também fazer um rastreador de hábitos mesmo, que é aquele que você coloca todos os as suas metas que você tem e você vai elencando ao longo do mês como que você foi se sentindo a cada tarefa que você foi realizando, para que na maior parte das vezes ao olhar aquilo você perceba em que momento do mês ali que deu uma caída, o que aconteceu ali que pôde ter refletido nesse modo de se sentir, se isso se repete ao longo dos meses. Então você vai conseguindo ter uma visão ampla e observadora de tudo que está acontecendo no seu processo, de como você está se sentindo, né? Por que você está sentindo? De repente você consegue ali, né, nas anotações e fazendo por minúcias, então ir percebendo de fato o que é que tem que ser alterado ou o que você pode então melhorar, vamos dizer assim. Eu gosto de fazer muito com os meus pacientes o círculo da vida, porque aí a gente vai olhar para diversas áreas da nossa vida, né, da vida do cliente. Ele mesmo vai dizer qual é a nota que ele está dando para determinadas áreas e ele mesmo vai estabelecer pequenas metas que ele gostaria de fazer para melhorar aquela área. E aí, conforme os meses vão passando, a gente vai refazendo e vai percebendo se aquilo houve uma evolução ou uma involução, né? Se eu tinha a meta ali de me alimentar melhor e de repente comecei bem, nos próximos meses eu fui diminuindo, e aí eu percebi que minha nota no início da roda da vida podia estar 7, e lá no final do ano, né, mais pro finalzinho dos meses que foram se passando, em vez de 7, eu me avaliei com 5, 4, ou seja, eu negligenciei essa área que eu gostaria de alavancar. Então, isso vai nos dizendo como é que eu tô me comportando, será que eu tô pecando, né? Será que eu tô me tratando da forma como eu acho que eu precisaria, as minhas prioridades, será que eu tô dando voz a elas, olhando para elas? Isso tudo vai nos dizendo, né? A gente vai conseguindo ter uma visão maior de tudo isso. Bom, o terceiro ponto, então, a gente vai conseguindo, né? A gente vai conseguindo conhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos, o que nos agrada, o que nos estimula, o que nos drena. A gente vai passando a entender o nosso modo de funcionar. Uma terceira coisa que é muito, muito importante, e eu vivo falando para os meus pacientes também, passar tempo consigo mesmo. Porque quando a gente quer conhecer alguma pessoa, né, quando a gente quer se aprofundar, ter mais intimidade com determinadas pessoas do nosso círculo, ou até um parceiro, parceira, o que a gente faz? A gente passa mais tempo com essa pessoa, a gente se dedica a estar com essa pessoa.
fazer companhia para essa pessoa, para que a gente consiga se aproximar de quem ela é, entender os gostos, entender o que faz bem, o que faz mal, de que forma ela sente as coisas, como ela se comporta no dia a dia, qual que é a rotina que ela tem, como que é o trabalho, então qual é a família dela. A gente se aproxima dessa pessoa para conhecê-la. Só que com a gente tende a não fazer isso. Então, tenha tempo consigo mesma, se leve para um encontro, você consigo mesma. Curta a sua própria companhia, né? Aprenda a ficar sozinho, sozinha, para você se aproximar dessa pessoa que você tanto quer conhecer, para você criar intimidade. Então, olhe essa pessoa nos olhos, pega um espelho, para que você crie esse vínculo, essa intimidade. Não tenha vergonha de você, do seu corpo. Se você evita se conectar, né, com o seu corpo, se você evita se olhar no espelho, se você tem vergonha de quem você é, se você não se toca, se você não se olha, você automaticamente também não cria essa conexão, você não se conhece, você se distancia de você. Então se aproxime de si mesmo, se marque aí, né, um date com você, tenha um encontro com você, curta essa companhia sem horário, sem pressa de fazer outra coisa naquele momento em que você disponibilizou para si mesma. Só apenas esteja presente com você, né? Entenda o que tá passando por você, os seus sentimentos naquela hora, quais os pensamentos que você está tendo. Se leve para passear. Acho que esse é um ponto importante para o autoconhecimento. Se leve mais tempo para passear consigo mesma, digamos assim. Bom, gente, um outro ponto que a gente não pode deixar de ter é o silêncio, né? Então, muitas vezes a gente fica muito conectado com os nossos pensamentos, com a nossa mente, com aquela agitação e informação o tempo inteiro que chega. A gente não tem tempo de silenciar a mente, de silenciar esse ego que tá o tempo inteiro desejando coisas, querendo coisas, o fazer, o ser produtivo, o se informar, o estar atualizado. Então a gente acaba se desconectando do nosso próprio coração. A gente silencia a nossa voz interior e ativa o modo externo. Então tudo que chega para nós é urgente e importante. A nossa mente fica acelerada, os nossos pensamentos não param e a nossa voz interior vai sendo abafada, vai ficando silenciada. A gente não se conecta com o sentir, com o nosso coração, com aquilo que faz sentido, que reverbera e que ressoa dentro da gente, para que a gente então vá para nossas ações mais conectados, né? Com mais propósitos daquilo que a gente gosta de fazer, daquilo que a gente tem ali na nossa verdade, né? A gente vai se distanciando da nossa verdade, da nossa essência, de nós enquanto ser, não mais em ter, não mais em produzir, né? A gente vai ficando distantes, então a gente vai repetindo muitos padrões. E padrões externos. Quando a gente silencia a nossa voz, né, do ego, e a gente se conecta com a nossa voz interior, a gente para de ficar se iludindo, para de repetir padrões, de estar sendo aquilo que impuseram para nós, né? Então, de repente, você tá ali cumprindo o que a sua família gostaria que você fizesse. Você tá ali acessando sempre quem os seus pais gostariam que você fosse, quem a sociedade gostaria que você fosse, quem o seu parceiro ou parceira gostaria que você fosse. E você está repetindo tudo isso de forma autômata, como se estivesse vivenciando um estado zumbi. Quando você silencia, quando você se conecta com a sua voz interior, isso é um processo, é uma jornada e possivelmente a psicoterapia possa te ajudar nessa busca, nesse autoconhecimento. Então, não espere que você silenciar hoje, aí pronto, você já vai sair do modo zumbi, já vai alinhar todas as áreas e vai ficar um equilíbrio para daqui para sempre. Não, a jornada do autoconhecimento é algo que começa, mas nunca termina. Então, a gente sempre vai precisar conhecer, até porque a gente é dinâmico, a gente muda o tempo inteiro, e se a gente desconectar se a gente parar de se observar, a gente também vai parar de se conhecer, né? Então, eu estava no Instagram essa semana e eu acompanho uma psicóloga que fala um pouquinho sobre autoconhecimento, e ela citou um caso que eu achei muito bacana para ilustrar o quanto muitas vezes a gente
vive nesse modo zumbi, né? Então ela contou o caso de uma paciente dela que eu achei muito engraçado, né? Ela falou assim, quando ela era pequena, essa paciente, o pai dela sempre comprava um pacotão assim grande daquele sonho de valsa, o bombom, né? Nem sei se estou fazendo propaganda aqui, mas vou falar. O bombom sonho de valsa. Então, todas as vezes, na compra do mês, tinha sempre aquele pacotão de sonho de valsa. Hoje é uma mulher adulta, com filhos, né? Gerenciar a própria vida e tal. E ela fazendo o processo de psicoterapia, em determinada sessão, ela virou para a psicóloga e falou assim, olha, eu parei um determinado tempo ali na minha rotina de fazer a compra do mês e eu olhei para aquele pacote e, cara, em um determinado momento eu olhei para esse pacote de sonho de valsa e eu falei, mas por que eu tô levando isso? Eu gosto? E ela parou para pensar e se deu conta de que ela nem gosta de sonho de valsa. Ela repetia esse padrão, né, que veio lá arraigado desde a infância, de modo tão automático, sem se questionar, porque era algo comum, era algo corriqueiro, então ela arrastou isso para a vida dela, levava para as filhas dela, mas em determinado momento do processo de autoconhecimento, onde ela passou a se observar mais, a se questionar mais das atitudes que ela vinha tendo na rotina, no dia a dia dela, ela parou diante daquele pacote e falou assim, mas eu nem gosto disso. E a psicóloga falou, foi bárbaro ver, né, e aí ela perguntou assim, né, qual é o seu sonho de valsa? Então, essa é um exemplo bem corriqueiro, que ilustra de forma bastante metafórica, mas assim, qual é o seu sonho de valsa? O que você tem feito repetidamente, de forma autômata, sem se questionar, que virou um padrão e que hoje em dia não faz o menor sentido para você, porque você nem sequer se percebe, você nem sequer está olhando para o que você está fazendo, só está lá, sendo engolida pela rotina, pelo fazer, pelo dia a dia, e às vezes você está fazendo algo que já não deixou de ser, né? Já deixou de ter sentido para você, já não nutre, já não tem a menor razão de ser. Então, passar a olhar para isso. Então, silencia essas vozes que as pessoas, muitas vezes, você internalizou, né? As vozes do pai, do padre, do professor, todas as vozes que estão aí mentalmente fazendo barulho, mas que não é a sua voz interior, não é a sua verdade, né? Outro ponto importante, você se questionar, que a gente vem falando aqui. Então, faça perguntas para si mesma, perguntas profundas, né? Do tipo, quem eu realmente sou? E muitas vezes você não tem a resposta para aquilo que você pergunta, porque você está fazendo as perguntas erradas. Então, assim, quais as perguntas a se fazer, então? Quem eu realmente sou? O que eu realmente gosto? O que eu concordo? O que eu discordo? Quais são os meus ideais, os meus valores? Qual é o meu propósito de vida? Qual é o dia ideal para mim? Quais são os meus papéis e como eu posso exercê-los com mais maestria? Ou qual que seria o mundo perfeito para mim? Como ele seria esse mundo ideal, esse mundo perfeito? Investiga, gente. Vocês precisam investigar, né? Sair um pouquinho dessa camada mental, dessa camada da mente, e ir para a profundidade da alma, porque com isso não tem erro. Você vai conseguir perceber como que seria o meu dia ideal. Se você percebe que o seu dia ideal é um dia mais tranquilo, é um dia que você acorda com mais calma, o que você faz nesse dia ideal, você vai ter um panorama, então, peraí, será que esse meu dia ideal está totalmente na contramão do que eu venho fazendo? O que eu preciso ajustar? Né? Automaticamente você vai se conectando com aquilo que ressoa muito mais para você, né? Então, se você gostou desse conteúdo, eu espero que de alguma maneira ele tenha te ajudado e você quer se aprofundar e você quer saber mais, o processo da psicoterapia certamente pode te auxiliar nesse processo. Se você quer continuar tendo acesso ao conteúdo sobre autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, expansão da consciência, não esquece de deixar o seu like aqui no canal e a gente se vê nos próximos vídeos. Muito obrigada!